E aí, Gelson, tu traz uma importante questão que eu vi tu falando já dos desenhos, né? Falou da Turma da Mônica direto, né? Aí eu vou trazer um outro desenho que também nos anos 80 chamou muita atenção, o Zé Carioca, né? A história do Zé Carioca, todo mundo dizendo, ah, não existe quadrinho brasileiro. Existe o Zé Carioca, né? E existe também a figura dos super-heróis dos anos 80 e 90, principalmente os mangás japoneses, né? Como Dragon Ball, entre outros desenhos animados japoneses, a Shira, entre outros, né? Sakura e outras coisas mais, né? Daí eu trago uma outra pergunta, né? Como que tu acha que a análise filosófica dessas histórias pode ajudar os brasileiros a refletir sobre os problemas? Existem problemas nesse caso na filosofia brasileira, encontrar alguma coisa? Ou tem solução para isso? Então, acredito assim que muitos problemas que nós, como indivíduos, passamos, como brasileiros, outros em outros países também passam, e há muitas produções falando sobre isso. Ao mesmo tempo, nós também temos, como você mesmo falou, trouxe alguns personagens que possam retratar um pouco da nossa realidade, sendo que Zé Carioca é uma produção da Disney, né, a respeito do brasileiro, então muitas vezes também é algo, inicialmente ele foi muito pejorativo, falando que o brasileiro é o cara do malandro, o cara do jeitinho, quer dizer que nós brasileiros somos a nossa cultura, né, a questão Exatamente. do jeitinho. Mas nós temos também muitos quadrinhos nacionais, né, que daí vai pegar questões históricas nossas, antropológicas nossas e do nosso cotidiano, né, para falar. Nós temos super-heróis, né, brasileiros, né, que foram criados a partir da década de 50, 60, 70 e que muitas vezes a gente não conhece e que volta e meia saem algumas questões, né, a respeito deles que trazem muitos temas, enredos da realidade, né, nacional, algo muito nosso. E também hoje tem novos super-heróis, né, brasileiros, que está lá no universo chamado Universo Guará, da editora Guará, que estão trazendo assim, e dá para fazer hoje, até fazendo até um merchan para eles, dá até fazer hoje assinatura digital, né, de uma forma bem baratinha, para conseguir todos desses personagens. Vai ter personagem de gaúchos aqui também, né, o Maevas, que é personagem do Fábio e do Paulo. Eles vão estar agora no universo Guará também, ganhando destaque já nacional, e que estão trazendo a nossa realidade, né? A gente tinha há pouco tempo o Doutrinador, que ia falar um pouco da questão histórica política do Brasil. Ok, é um personagem ultrafascista, com uma visão bem conservadora, né? Sobre a política, assim, mas é um personagem que está trazendo algumas questões em realidade nacional. Tem outro que é chamado Santo, que é muito bom, que fala sobre essas também questões culturais e principalmente também religiosas, né? Questões religiosas afros e tal, então tem muita questão bem bacana ali. E aí tem também, dentro da nossa realidade histórica, nós temos vários quadrinistas e quadrinhos falando sobre isso, tanto para professor que queira trabalhar tanto em geografia como história. Eu recomendo a Liga dos Pampas, do Jader Correia Gaúcho, que ele vai trabalhar. Quem quer trabalhar mapas, né, tem um mapa do Rio Grande do Sul da época do período espanhol, do Império Espanhol, do Império Português, depois foi ampliando o território gaúcho e trazendo as características. Ele vai resgatar todas as lendas gaúchas, né, transformando na Liga dos Pampas contra uma invasão, né, de fantasmas meio zumbis, né, se eu não me engano, da Revolução Federalista. Agora não vou lembrar, já li um tempão isso, mas são esses soldados vindo, então resgatam. Daí tem um Farroupilha, um herói Farroupilha, tem o Saci, não, Neguinho do O Neguinho do Pastoreio. Pastoreio. Isso. Então tem vários personagens das nossas lendas gaúchas, né, lendas, contos históricos que foram resgatados ali. Tem um outro ali que é o Sepete Araju, que é Emboré, se eu não me engano, o quadrinho Emboré, que fala sobre essa questão missioneira também, muito
é patrimônio nacional, histórico nacional, mas enquanto muito nosso também, né? Então tá ali. Tem um outro que é o Angola Janga, né? Janga Angola, uma coisa, já me fugiu a ordem. Também Jan falou sobre, Angola é o né? nome. Janga Jan Angola, Angola. que vai falar sobre essa questão desse período de escravidão e como era, né, dentro dos quilombos. Então, são passagens históricas mesmo, né? Foi um aprofundamento gigantesco de acolhimento histórico, de fatos históricos para compor esse quadrinho. Então, enquanto existe sim uma produção gigantesca, né, produção nacional, que está falando sobre isso, né, sobre questões nossas, da nossa cultura, da nossa realidade, da nossa atualidade. Então estão lá. Sem falar nas tiras, charges, né, que muitas vezes estão trazendo muitas questões até muito rápidas, né, de um dia para o outro, tem uma charge ou uma tirinha, fazendo algum comentário sobre as nossas ações, né, cotidianas, ou que ajudam a gente a refletir, né, de uma forma tanto filosófica como didática, né, sobre o que está nos passando. Eu lembro que tem uma tira do Maurício de Souza falando sobre máscara, né, e distanciamento. Nenhuma pessoa usando máscara tem 100% de chance de contaminar, uma pessoa usando e a outra não. Tal. Gente, além de tu pegar e visualizar aquilo, é uma forma didática, né, pedagógica, que aquele quadrinho lúdico, né, que não serve só para entretenimento, como ele se torna lúdico, possa auxiliar, né, a aprender. Então nós vamos ter outra que eu gosto muito ali é o Armandinho e um Sábado Qualquer, sabe? E o professor tem, se não me engano, um sábado qualquer que pode fazer download do site, né, para usar em sala de aula, que é permitido pelo autor, né, se eu não me engano. Então, o próprio cara que desenha o Sábado Qualquer, ele tem lá o Boteco dos Deuses, que trazem grandes reflexões sobre a cultura religiosa, que isso é um quão importante a gente refletir a respeito. E também tem ali os filósofos, né? Tem Sócrates, tem Nietzsche, tem Freud, que não é filósofo, né, mas é um grande pensador. Eu não me lembro mais quem ele tem ali. Eu acho que é Maquiavel. Então, tem vários filósofos ali que ele faz algumas discussões de uma forma cômica, mas como nós, professores, podemos utilizar isso em sala de aula, né, para ilustrar através de uma comédiazinha, mas que isso possa, né, trazer uma grande reflexão, né, referentes ao que está acontecendo, o que aconteceu, né, diante da nossa realidade nacional. E também, Fábio, para trazer um ponto rápido que o Gelson trouxe para nós, existe uma coleção chamada Filosofia Grega. Existe uma coleção do Epiteto, do Parmênides, do Aristóteles, né, em quadrinhos. Eu achei, quando eu estava fazendo o meu trabalho de conclusão de curso, eu estava fazendo minha monografia, eu lembro que eu tive que pegar uma referência eu não sei se é importante nós falarmos, para o pessoal entender, que na filosofia grega, quando eles criaram essa coleção, foi uma das bases que eu ia usar na minha citação de trabalho de conclusão. Só que chegou na época de preparar, botar ela como referência, então eu vou contar um caso meio engraçado. O meu orientador, o Sr. Denis, brincou e disse assim, o que tem a ver quadrinho com TCC? Então eu disse, professor, tem uma citação do trabalho. Tem uma citação do Aristóteles em quadrinho. Ele, tá, quero ver essa referência. Quando eu mandei para ele, ele só olhou, brincou e disse assim, isso não é uma referência apropriada para BNT. Daí eu falei para ele, mas senhor, isso é uma referência justa. Daí chegou lá o coordenador de curso, foi colega até do Gelson, o Gelson foi o Clóvis Guerra, brincou comigo no dia, terminou na semana seguinte, ele brincou e disse assim, senhor, eu ia botar quadrinho na minha referência aqui, o que o senhor achava? Olha, isso é excelente. Por que o teu orientador não deixou? Ia ser um complemento maravilhoso do seu trabalho. Pela BNT, se tem SBN ou SSN, tá valendo. Eu vale, usei, né? tanto no meu mestrado, no meu doutorado, em muitos artigos científicos, eu usei quadrinhos como referência, lógico, sempre trago também, né, bibliografias, né, textos teóricos.
comentando de livro, tem uma coleção bem bacana para criança, que é da editora Tomo, se não me engano, é o Filosofinhos, que é bem legal. Há um tempão que tá para sair um próximo personagem, não saiu. Tem Filosofia em Quadrinhos, que é bem bacana, que são charges, né? Não são tiros, mas são charges. E tem outra que tem o volume 1 e volume 2, que é o Filósofos em Ação, que são filósofos que são super-heróis, né? Então tem lá o Platão, a academia, né? É um lutador de greco-romana, é uma coisa assim. É muito bacana isso também, eu já utilizei isso em sala de aula. E são livros que estão aí, gente, sabe? Eu acredito que os Filósofos em Ação, né, tem volume 1 e volume 2, ainda estão à venda. E é muito interessante para professores de outras áreas de conhecimento também, né, entender com uma forma bem introdutiva, né, alguns conhecimentos, né, sobre filosofia que vão também te auxiliar, né, nas suas disciplinas, na sua ciência, né, e é bem interessante isso. Então, pois é, João, tu citaste ali, na verdade, todas essa que tu passaste, filosofinhos, eu tenho aqui com minha filha, e ela, bem pequenininha, eu li para ela. Agora ela tá aprendendo a ler e escrever sozinha, né? Aí ela começa a ler sozinha. E provavelmente daqui a alguns anos, quando ela já começar umas reflexões, etc., ela vai retomar de novo. Então é um trabalho bacana mesmo. Esse aí. E tu citaste ali dos Filósofos em Ação, eu há muito tempo, na época não tinha nem em português, eu fiz uma tradução meia rupestre ali no Paint, né? E há muito tempo eu uso os pré-socráticos. Com meus alunos no ensino médio, eu uso o Filósofos em Ação, porque, e realmente, eles até não têm a feição humana, né? Eles têm a feição, assim, até, por exemplo, o Heráclito, ele é o Arqué, o fogo, daí ele é um homem de chamas, assim, né? Daí o Thales é um mergulhador, porque, né, o homem, Arqué da água, então é muito visual, é muito fácil, assim, para o jovem pegar aquilo que é cobrado deles, né? E nas provas e tal e tudo. Então, realmente é legal. Uma das coisas que eu notei aqui, enquanto a gente vinha falando, né? Que hoje em dia, as tirinhas, elas meio que se fundiram com o meme, citou ali o Sábio Qualquer, mas tem uma infinidade de outros, né? A mesma temática hoje em dia tem o Capiroto, não sei se tu já viu também. Tem, assim, que eu acompanho há muito tempo, muitos deles já recompartilhei ali na página Filosofia Hoje, né? Então, hoje em dia, a tirinha, ela meio que se fundiu ao meme, ela tem um grande poder de, tal como um meme, se espalhar na internet. Ela viraliza, né? Ela realmente vira meme, assim, vamos dizer, né? Então, mostra que do portão da academia para cá, a coisa tem aberto e avançado. Do portão para academia e para lá, é o relato que o Lua fez. Né? Os caras dizem, mas essa citação, essa referência. A internet, no meu mestrado, eu tenho algumas citações ali ao Átila Yamarino, também o meu professor, mas quem é esse cara? Eu falei, pós-doutor, microbiologia, um grande nome aí, o cara trabalha na USP. Não, mas esse aí não. Hoje todo mundo sabe quem é o Átila Yamarino, né? Botar o Átila Yamarino na academia, ninguém fala nada. Em 2013 era um choque muito grande, né? Tanto é que eu me lembro também recentemente, né, que os caras falaram, quem é esse Átila? O cara não vem do nada. Eu falei, eu tô há 10 anos lendo artigo científico do cara, eu tô há 8 anos assistindo vídeos do cara, aí simplesmente porque o cara é microbiologista e tem uma explosão de um vírus aí, as pessoas tentam menosprezar o trabalho do cara pela aquela coisa, né? Querem olhar o currículo assim, em termo... que a gente falou ali, os ISSN, os qualis e não sei o quê, e não um trabalho efetivo do alcance, né? Quando a gente fala em filosofia, a gente fala em filosofar. O próprio Immanuel Kant, né, já foi citado algumas vezes aqui hoje, ele fala que o professor de filosofia, ele não deve se preocupar em ensinar filosofia, ele deve se preocupar em ensinar a filosofar, né? E o quanto às vezes uma tirinha, um quadrinho faz muito mais filosofar do que aquele textão quadrado, mas que está nos padrões da BNT, né? Você que assistiu até aqui certamente é um amante da filosofia
Então deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, comentário, todo esse tipo de coisa que ajuda a página Filosofia Hoje a crescer cada vez mais. Mas se tu queres realmente fazer a diferença, manda um pix para fabiogt@filosofiahoje.com. É meu e-mail, manda um pix de qualquer valor que vai fazer a diferença para eu trazer conteúdo legal aqui para vocês e filosófico toda semana. Assiste mais um vídeo. Obrigado, valeu e até a próxima!